Salvador está prestes a sediar a maior conferência estadual de economia solidária do país, com cerca de 1.000 participantes, entre representações de empreendimentos solidários, gestores públicos e autoridades. O evento vai ser realizado hoje e amanhã no Grande Hotel Stella Maris e a abertura é logo mais às 9 horas da manhã. Sobre o evento, a gente conversa agora com o superintendente de Economia Solidária da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, Venceslau Júnior. Conosco aqui no IC Bahia, um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo, Venceslau. Tudo bom? Tudo bem, bom dia, Jefferson, bom dia a todos aqui presentes no estúdio, também aos ouvintes da Tarde FM. É uma honra estar aqui com vocês, divulgando, esse acontecimento que é muito importante para nós, onde nós iremos fazer um balanço desses 18 anos de política pública de economia solidária na Bahia, projetar o futuro e também buscar contribuições para a Política Nacional de Economia Solidária, que voltou agora com o nosso presidente Lula. Pois é, a Bahia é vista como referência nacional em economia solidária. Que iniciativas específicas colocam o Estado nessa posição de destaque, Venceslau? Olha, Jefferson, na verdade, se a gente for analisar a política pública, quando ela inicia de forma estruturada no país, nós vamos ter a presença importante do senador Jacques Wagner. Wagner foi o primeiro ministro do Trabalho do presidente Lula. E lá, no processo de transição, eles propuseram a criação da Senais, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e o Paul Singer ocupou esse cargo até 2016, com o afastamento da presidenta Dilma do cargo. E o Jacques Wagner, portanto, é um dos idealizadores da Senais. Quando ele ganha o governo do Estado em 2006, em 2007 ele cria a Superintendência de Economia Solidária, a SESOL, Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo. E de lá para cá, diferentemente do que aconteceu no país, que houve uma interrupção com o golpe de 16 e com a eleição do presidente anterior ao Lula, aqui houve uma continuidade, ou seja, são 18 anos ininterruptos de política pública, organizada e executada pelo governo do Estado, em parceria com a sociedade civil, com os empreendimentos, com as organizações sociais, e que vem evoluindo. Para você ter uma ideia, quando a SESOL foi criada em 2007, o seu orçamento inicial era R$350 mil. Hoje o orçamento passa dos 30 milhões. Então, essa conferência marcada para hoje e amanhã, ela tem como objetivo também definir contribuições para a etapa nacional que está prevista para o ano que vem. Que contribuições a Bahia espera apresentar? Olha, na verdade a gente tem alguns temas assim, que são muito caros para a economia solidária, para os movimentos. O tema da assistência técnica. A Bahia está anos-luz na frente dos demais estados. A Bahia tem um Centro Público de Economia Solidária que prestam assistência técnica integral e ininterrupta aos empreendimentos de economia solidária, os orientando e junto com eles construindo a gestão, a melhoria dos produtos, a apresentação dos produtos, a comunicação, o marketing e o apoio à comercialização através de feiras, festivais e das lojas fixas administradas pelos centros públicos. Quando a gente fala em economia solidária, talvez para muita gente não seja uma expressão tão comum, mas a gente está falando de uma atividade que é reconhecida por promover a autogestão, não é isso? Exatamente. E o cooperativismo. Exato. Como é que essa economia solidária vem impactando a geração de renda, especialmente entre as populações mais vulneráveis na Bahia, Venceslau? Olha, hoje, recentemente, foi incluído o termo popular, a economia popular solidária. E isso dá uma dimensão bem maior, Não são apenas esses empreendimentos autogestionários coletivos, associativos, de grupos, mas também aquele cidadão que, digamos assim, que trabalha do ponto de vista individual ou familiar. A cidadã que faz geladinho para vender, que faz o acarajé, que conserta uma roupa, que customiza roupas no carnaval, enfim. Essa é a turma da economia popular, que representa cerca de 25% da população do país. E na Bahia isso é algo assim muito significativo. Então, além
das ações, digamos assim, de apoio às organizações autogestionárias, aos grupos formais e informais, sobretudo de mulheres, que é a maioria do público da economia solidária, nós temos um objetivo central de oferecer políticas públicas mais robustas para esse público da economia popular que ainda não alcançaram essa visão de autogestão, essa visão de organização de grupo, enfim, de uma sociedade, digamos assim, solidária para empreender, para assegurar a sobrevivência através da produção de produtos e serviços, né, e comercialização desses serviços sem intermediação, sem patrão. Então, eles são donos do próprio negócio, eles decidem. Então, esse é o sentido da autogestão, né? Quando você fala na formulação de políticas públicas para fortalecer esse segmento da economia, está incluindo a capacitação dos próprios empreendedores? Porque uma coisa é você querer empreender, outra coisa é você saber empreender, não é? Exatamente. Aí vem novamente o papel dos centros públicos. Os centros públicos é formado por equipes multidisciplinares, equipes de pessoas que têm lá desde psicólogo, pedagogo, economista, administrador, nutricionista. Então, pessoas que dão esse suporte, tanto para a gestão do negócio, quanto para, digamos assim, a melhoria do produto ou do serviço oferecido. Serviço, por exemplo, os grupos que trabalham com turismo de base comunitária. Nós temos exemplos importantes de turismo de base comunitária que as pessoas sobrevivem dessa atividade econômica. Mas para falar também, para além da formação e da assistência técnica, nós temos outros elementos importantes que compõem a política pública. As finanças solidárias. Então não adianta, a gente está falando aqui de assistência técnica, de formação e de gestão. Mas sem financiamento, nenhum empreendimento vai para frente. Então as finanças solidárias é fundamental. A parte também relacionada ao apoio à comercialização. Mas explica melhor como é que se dão essas finanças solidárias. Olha, nós temos aí algumas nuances em relação às finanças solidárias. Nós temos o cooperativismo de crédito solidário, seria uma das formas de organização através de cooperativas. Nós temos os fundos rotativos, que não são cooperativas. Você cria um fundo e a própria, como o sentido da autogestão, né? Aqueles grupos econômicos vinculados ao fundo vai decidir quem acessa o fundo, para quê, e depois ele devolve esse recurso que vai ser emprestado para um outro grupo que faz parte daquele ecossistema do fundo solidário. Então nós temos os fundos solidários, os bancos comunitários, as moedas sociais, as OCIPs de crédito e as cooperativas. Enfim, é um sistema, de fato, que funciona e que a gente está avançando, porque nós criamos recentemente um comitê de Economia Popular Solidária do Consórcio Nordeste, dos governadores do Nordeste, que está apoiando um sistema Nordeste de finança solidária, ancorado em uma cooperativa de crédito solidário de Alagoas, no fundo de aval aqui da Bahia, o COGEFU, e no e-commerce, na fintech, criada pelo banco lá do Ceará. Então nós estamos aqui, Ceará, Alagoas e Bahia, estruturando um sistema que vai irrigar o financiamento desses empreendimentos, não só nesses estados, mas em todo o Nordeste. A gente está conversando aqui com o Venceslau Júnior, que é superintendente de Economia Solidária da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, a propósito da Conferência Estadual de Economia Solidária, que será realizada hoje e amanhã em Salvador. Ernesto Marques quer fazer uma pergunta também. Venceslau, a gente partiu de um momento que a expressão, assim, no âmbito do governo estadual, que dava conta desse segmento era o Instituto Mauá, o velho Instituto Mauá. O que mudou em termos de estratégia para esse público especificamente, entre o que existia antes, a política que existia antes, estava centrada principalmente num órgão, que era o Instituto Mauá, e o trabalho que é feito hoje? Olha, o Instituto Mauá, ele dava conta de um setor específico da economia solidária, que é o artesanato. Enfim, ele dava suporte ao artesanato, era uma organização que tinha gestão própria, que foi extinto e foi substituído pela Coordenação de Fomento ao Artesanato, que também está na CETRI. A Superintendência de Economia Solidária, ela se comunica com o artesanato
junto com a CFA através de quê? Por exemplo, do apoio ao cooperativismo, do apoio ao associativismo. A CFA, ela cuida da parte técnica, propriamente dita do artesanato, da promoção do artesanato, e nós chegamos com a parte organizativa, cooperativismo, associativismo. Esse é o elemento novo da política do governo. Exato. Esse suporte mais, vamos dizer assim, para estruturar os negócios na parte financeira e tal. Exato. E não só com artesanato. Exatamente. Aí você tem, na economia solidária, você tem grupos muito fortes na área rural, né? Agricultura familiar, sobretudo na perspectiva da agroindustrialização desses produtos, ou seja, de agregar valor a esses produtos, ao chocolate, ao licuri, em outros. Então, são várias organizações. E nós temos um desafio grande na área da economia urbana. Esse é o grande desafio. Como o secretário Davidson tem nos desafiado bastante a pensar como que a gente chega mais forte nos grandes centros urbanos para ajudar a organizar a esse contingente populacional que chega a 25 milhões de brasileiros, que aqui na Bahia também é um número razoável, e que não é uma atividade econômica esporádica. Não é aquela pessoa que perdeu o emprego e passa um tempo ali fazendo um bico. São pessoas que têm, em média, mais de 5 anos vivendo daquela mesma atividade. E o Estado, às vezes, não está tão presente. Nós temos o Crédito Bahia, que é um sistema de microcrédito, né? Organizado aí pela Desenho Bahia, pela SET, com apoio do SEBRAE e das prefeituras. Mas é somente um microcrédito. Então nós precisamos chegar também para esse público com assistência técnica, assim como fazemos com os grupos organizados, né? Os grupos organizados do ponto de vista formal e informal. Porque você tem grupos de mulheres, por exemplo, nós temos aqui... Vocês conhecem o Mucambo, né? Mucabe, melhor dizendo, desculpe, que é o Museu de Arte Brasil-África, né? Brasileiro, sim. Você tem um café ali, hoje são 3 mulheres. Essas mulheres nós ajudamos a organizar o negócio, apoiamos o negócio. Não tinha uma sociedade formal, mas elas fazem parte do sistema de economia solidária e montaram um negócio de um café de alta qualidade, que oferece um bom serviço, e é isso que a gente quer fazer mais em outras áreas. É o Mimo Café. Na área da costura, agora nós temos estamos apoiando também um grupo de jovens aqui de Paripe, né? Que é o pessoal do Subúrbio Mais, que eles montaram uma fábrica solidária de bicicletas elétricas. Na prática, como é que se dá esse apoio para quem está nos ouvindo agora, com a ideia de iniciar um empreendimento, de, enfim, tirar proveito de toda essa filosofia de negócio, algo mais solidário, autogestão? Que caminhos ele tem para ter as orientações necessárias, a capacitação necessária para ser bem-sucedido num novo negócio como esse? Olha, a porta de entrada dessa política pública são os centros públicos de economia solidária. Centros públicos de economia solidária. Exato. Espalhados nos territórios. Então nós temos aqui em Salvador, ali no Campo Grande, ali na esquina, em frente ao Teatro Castro Alves, a sede, o CESOL Salvador. Nós temos um outro centro público no Litoral Sul, sediado em Itabuna, no Extremo Sul, sediado em Porto Seguro, e por aí vai. Conquista, Salvador é ali no Campo Grande. Campo Grande. Nós estamos formulando uma proposta de mais um centro público para atender as áreas mais periféricas do município de Salvador. Nós temos aqui outro em Lauro de Freitas, que atende Camaçari, Lauro, Simões Filho. Enfim, então a pessoa vai ao centro público e ela vai ser recebida por um técnico. O técnico vai ajudá-la a fazer um estudo de viabilidade econômica daquela ideia, do que ele está pensando em fazer. E a partir desse estudo de viabilidade econômica, você tem um plano, como se fosse um plano de negócios, para estruturar aquela proposta. E o acompanhamento, né? O microcrédito assistido, o acompanhamento para que o negócio não morra no meio do caminho. Que acho um dos grandes problemas é isso. Você vai dar o start inicial. Continuidade, né? Eu vou bater em que porta quando eu tenho um problema? Quando eu não consigo solucionar sozinho. Você vai bater na porta do centro público. E a pessoa também que tiver interesse pode procurar diretamente a CETRE, no CAB, a Superintendência de Economia Solidária, que será bem recebida, e a gente vai orientar e colocar em contato com nossa estrutura de assistência.
Eu falei mais cedo que essa conferência estadual, prevista para hoje e amanhã, deve servir também para contribuir com propostas, ideias para a conferência nacional, que está prevista para o ano que vem. Eu estou vendo aqui, a última conferência nacional ocorreu há 10 anos. Exatamente. Por que esse espaço tão grande e como é que a Bahia se virou nesse período todo aí para desenvolver mais a economia solidária? Esse intervalo enorme tem a ver com a conjuntura política nacional. Então, a Senais vinha de vento em polpa até 2016, com a interrupção do projeto da Dilma em 2016, houve uma queda nos investimentos e com a eleição do presidente antecessor do Lula, houve a extinção da Senais. A Senais foi extinta. Então, essa política pública ela desapareceu do mapa, assim como várias outras que ocorreu. Foi retomada agora nesse novo governo. Foi retomada no governo Lula. O Gilberto Carvalho, que chegou a ser ministro da Secretaria-Geral da Presidência, é o atual secretário nacional, o Gilberto Carvalho. E uma das primeiras iniciativas dele é repensar, né? Ou seja, vamos novamente fazer uma conferência para fazer um balanço, inclusive dessa lacuna, né? Porque muita coisa se perdeu ao longo desse período de 2016 para cá. E nós precisamos reformular essa política com esse desafio da inclusão da economia popular. Você acha que essa pode ser uma resposta para esse choque que os governos de orientação, vamos chamar assim, de esquerda, do que a gente pode chamar de esquerda, tomaram agora nas eleições municipais, com esse debate sobre empreendedorismo, que era um pouco... havia resistência nesse campo para admitir esse debate, mas principalmente depois da performance do Marçal em São Paulo, o próprio Boulos incorporou e por aí afora, Brasil afora, todo mundo resolveu atentar agora para o empreendedorismo, já que o emprego, as relações de trabalho estão mudando um pouco de perfil. Pode ser por aí a resposta nessas aulas? Eu não tenho dúvida, porque é uma resposta econômica, é uma resposta social e também é uma resposta política. Esses grupos da economia solidária são grupos muito politizados. A turma discute a conjuntura, discute os direitos, né? E acabam, de alguma forma, militando no campo da política. Aí nós temos dois caminhos, digamos assim. Nós temos o empreendedorismo individual, que foi cantado em verso e prosa na década de 90, né? Não, todo mundo pode ser empresário, todo mundo pode empreender, enfim, basta ter vontade, e não é bem assim. O mercado capitalista, ele não absorve isso tudo. É um pouco mais exigente. É um pouco mais exigente. Claro. E quando você organiza 3, 4, 5, 10 pessoas dentro de uma rede, a sua chance, né? Se essa rede for fortalecida, a sua chance do empreendimento dar certo é melhor. E por outro lado também o Estado ele não consegue oferecer estrutura para cada um que queira empreender individualmente, a não ser o crédito. Como eu falei, o crédito é o mais fácil. Mas às vezes o crédito vira um problema, né? Ao invés de virar uma solução, ele vira um problema se não tiver bem assistido, bem orientado e bem aplicado esse recurso. Mas quando você coletiviza, fica mais fácil. Eu não consigo, enquanto representante do Estado dessa política, oferecer, digamos, uma casa de farinha para cada agricultor familiar. Mas a gente pode oferecer uma casa de farinha para uma associação. Para uso comunitário. Para uso comunitário. Eu não posso oferecer uma padaria comunitária, uma cozinha comunitária para cada família. Mas você pode oferecer para aquele grupo de pessoas, de famílias, e que aí a autogestão é importante, porque eles têm que se organizar. Exatamente. E definir como é o uso. Como é o uso. Sim, e a energia elétrica, quem paga, quanto fica aqui para a gestão do negócio, enfim. É algo muito interessante. E isso acaba sendo algo também, Ernesto, educativo. É algo pedagógico, porque a pessoa vai observando a necessidade do ser coletivo que os homens são, o ser humano é. Não adianta cada um se virar essa ideia, cara, tiver um é maior que suba na parede. Aí, quantos dão certo nessa lógica, né? Cada pessoa pode ser uma empresa. Quantos dão certo? A maioria não dá certo. E o nível de empregabilidade, nós temos aí, nas melhores épocas aqui no Brasil, uma taxa de 38% que o mercado capitalista absorve de relação de modelo. Ou seja, pessoas a população economicamente ativa, na melhor das hipóteses, chegou a 38%. E o que é que se faz com o restante?
Então, eu acho que esse debate que você fala, que surgiu em São Paulo com força, com muita força, desse olhar para a economia popular, para o empreendedorismo e, sobretudo, para o empreendedorismo social e para a economia popular solidária, pode ser uma saída. Nós temos um exemplo aqui de um município vizinho nosso, aqui em Sergipe, em Diaroba, em que o prefeito disse que não aguentava mais, não suportava mais. Adinaldo é um amigo nosso, sempre ele vem aqui fazer palestra, filas de pessoas atrás de emprego, atrás de cesta básica. Ele estruturou uma política de economia solidária no município e resolveu o problema. Ele criou, não tinha banco, houve uma desbancarização no município, ele criou um banco popular, criou uma moeda social, passou a oferecer a assistência social através de moeda social, ao invés de comprar cesta básica, fortaleceu o comércio local com a circulação dessa moeda social, que é o Aratu, ao invés Aratu, que é uma... Sim? É muito comum, né? Uma iguaria muito forte lá, né? Sim. E ele... Foi o que ele fez. Ao invés de comprar 30% dos produtos da alimentação escolar da agricultura familiar, ele passou a comprar 100%. Orientou as marisqueiras e estruturou as marisqueiras e pescadores para beneficiar o pescado e passou a comprar o pescado para colocar na alimentação escolar. O camarão, o aratu, o peixe. Olha só. Então ele criou um ciclo virtuoso de desenvolvimento com a inclusão da população, não é aquele desenvolvimento que só um ganha, e ele resolveu o problema. Ele disse, olha, eu não tenho mais... Um modelo que pode servir de referência aí para muitas prefeituras. Eu não tenho mais ninguém batendo na minha porta atrás de emprego, porque eu ofereci renda, oportunidade de renda, para a agricultura familiar, marisqueiro, pescador. O comércio agradeceu, porque vendeu mais, contratou mais pessoas para dar conta da demanda. Todo mundo saiu ganhando. Saiu todo mundo ganhando. Ele chegou a dizer assim, olha, antes desse recurso ser convertido novamente em real, o Aratu ele dá no mínimo 6 voltas no comércio. É o cara da padaria que comprou e vai comprar um óleo no mercado, é o cara do mercado que vai comprar o pão para a casa dele, e essa moeda circula gerando riqueza no local. É um caminho. Tem experiências também como Maricá, no Rio de Janeiro, que também tem moeda social. Niterói, e cidades grandes como Niterói. Niterói, Ernesto, Jefferson, fez um edital só com o dinheiro que eles conseguiram da taxa, né, de gestão do cartão administrar. Fizeram um edital de 3 milhões, ou foi 5 milhões, para que o recurso voltasse para a própria economia solidária. Então, você vê, é um dinheiro que... digamos, as operadoras de cartão de crédito cobram 3%. Então, na moeda social, dentro desse sistema, você pode chegar a 1,5%. E ao invés do dinheiro ir para o bolso de um grande empresário das Big Techs, ele volta para a população. É muito legal. É um modelo de gestão que faz circular a riqueza e todo mundo acaba tirando o seu benefício, né? Muito legal. E tem essa conferência estadual de economia solidária, prevista, portanto, para hoje e amanhã em Salvador. A gente fez um mergulho aqui sobre esse universo fantástico que é a economia solidária. E muito obrigado ao Venceslau Júnior, que é superintendente de economia solidária da SETRE, Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia. Sucesso aí na conferência e traga novidades pra gente, viu, Venceslau? Abraço forte para você. Agradecer a você, Jefferson, a Ernesto, toda a equipe aqui da tarde, pela oportunidade de poder divulgar. A gente está abertura agora às 9 horas, 9h30 lá no Gran Hotel Estela Maris. Seguimos durante o dia de hoje, amanhã até o meio-dia. A ideia da gente finalizar. Com certeza a gente vai mandar para vocês aqui um release com a síntese do que foi aprovado, né, como sugestão nacional e também da nossa política estadual, nosso balanço e as propostas que vão ser encaminhadas pelo nosso governador Jerônimo Rodrigues. Muito obrigado, um bom dia a vocês. Bom dia para você também. 7h52 na Tarde FM.